Durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, na última sexta-feira, 26 de julho, uma performance representada por drag queens gerou críticas de líderes e políticos, chamando-a de deboche ao cristianismo. A cena foi vista como uma paródia de A Última Ceia, representada na pintura de Da Vinci. Na performance, uma mulher usando um cocar prateado semelhante a uma auréola estava no centro de uma longa mesa com drag queens ao lado dela. Depois, na mesma mesa, uma grande tampa foi levantada revelando um homem quase nu e pintado de azul em um prato de jantar cercado por frutas. Ele começou a cantar enquanto, atrás dele, as drag queens dançavam. Mas o que disseram os organizadores do evento? Fica neste vídeo que você vai saber os detalhes. Em um comunicado, a Conferência dos Bispos Franceses, que representa os bispos católicos do país, afirmou que a cerimônia de abertura incluía, abre aspas, cenas de zombaria e escárnio ao cristianismo, fecha aspas. Nas redes sociais, historiadores e internautas associaram a representação à obra A Festa dos Deuses, do holandês Ivan Barrett. Em coletiva de imprensa nesse sábado, 28 de julho, o diretor artístico da cerimônia de abertura, Thomas Joly, disse que o evento não tinha a intenção de ser subversivo ou chocar as pessoas ou zombar das pessoas. A performance com o homem pintado de azul era abre aspas, representação de Dionísio, o deus grego do vinho e da festividade, que nos faz perceber a absurda violência entre os seres humanos. Fecha aspas. E aí, qual a tua opinião sobre o assunto? Não esquece de curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal. Oi, Shalom, a paz seja convosco. Eu sou o pastor Jaime, do canal Igreja de Deus. Deus possa abençoar a sua vida. Entra lá no meu canal, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe. Eu preciso muito de você. Preciso que você me ajude. Eu estou aqui com um visual novo. Desculpem, meus irmãos, eu fui atender uma ligação aqui. Eu estou com um visual novo, como vocês estão vendo, né? Aconteceu um milagre. E eu estou de visual novo. A gente está procurando melhorar o canal, procurar melhorar o visual do pastor também. Meus irmãos, que Deus possa abençoar vocês. No nome de Jesus, nós estamos aqui nessa tarde para mais uma live, mais uma live. E eu quero, antes de começar a live, eu quero fazer uma oração, né? Vamos ler a palavra de Deus e depois nós vamos fazer uma oração e depois nós vamos começar a nossa live. Mateus capítulo 6, versículo 24. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você quiser me acompanhar, então vamos ler a palavra de Deus. Bíblia na mão, Jesus no coração e o diabo no chão. Vamos orar então? Vamos ler primeiro a palavra do Senhor. Ele diz aqui: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, ou se dedicará a um e desamparará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então a Bíblia fala que nós não podemos servir a dois senhores, né? Porque senão nós vamos agradar um e desagradar o outro. Seria como uma mulher com dois maridos, né? Ficaria difícil agradar os dois
ao mesmo tempo. Então a Bíblia diz que nós não podemos agradar a dois senhores. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai, no nome de Jesus, Pai, mais uma vez nós estamos aqui para a transmissão dessa live. Eu quero pedir a tua direção, que o Senhor possa nos dirigir através do teu Santo e Bom Espírito. Pai, que o teu Espírito Santo possa achar lugar no nosso coração nesta hora, e que tudo que viermos a falar aqui possa ser para a tua honra e para a tua glória. Fica conosco, me abençoa e abençoe também aqueles que estão do outro lado, que estão me ouvindo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus queridos irmãos, o tema dessa tarde, eu quero falar um pouquinho sobre a abertura das Olimpíadas, né? A abertura das Olimpíadas, ela foi cercada de pânico por um grupo de pastores evangélicos, né? Porque na realidade ela trouxe um impacto, porque foi uma mistura do santo com o profano. Mas a própria Bíblia tem um texto lá em Hebreus que diz assim: tira o primeiro para estabelecer o segundo. O que nós estamos assistindo nesses últimos dias é que eles estão querendo tirar Jesus de cena, né? Eles estão querendo tirar Jesus de cena para estabelecer o reinado do anticristo. Isso, nós sabemos que o pano de fundo de toda essa encenação de eventos de grande visibilidade, como as Olimpíadas, Copa do Mundo e outros eventos, o pano de fundo de tudo isso é o diabo. É o diabo que está por trás, né? Só que essa cerimônia, ela foi cercada de símbolos satânicos, né? E trouxeram a última ceia como encenação. Agora, meus queridos irmãos, eu anotei alguma coisa aqui. Muitos pastores, muitos colegas de ministério, eles ficaram realmente impactados com essa abertura. Eu confesso sinceramente que isso não me afetou em nada como cristão. Não me afetou em nada. Em primeiro lugar, porque nós conhecemos as profecias, né? Eu acho que o pastor ele tem que conhecer as profecias, e nós temos que saber que as profecias, a palavra de Deus, a profecia, ela está em curso, ela está se cumprindo. Então eles fizeram uma encenação do quê? Eles fizeram... Peraí que o meu computador está dando pau aqui. Logo agora o meu computador está dando um probleminha aqui. Nós sabemos que eles estão querendo tirar Jesus de cena. Isso não me afeta em nada, porque isso é um grupo de libertinos, né? Que confunde a liberdade com a libertinagem. Se nós olharmos também para esse quadro da ceia, dessa ceia que eles encenaram, meus irmãos, esse quadro aí, ele tem o formato do quadro de posicionamento dos discípulos. Mas esse posicionamento dos discípulos, esse quadro de
posicionamento dos discípulos no dia da ceia que nós temos hoje, ele foi feito pela Igreja Católica. Ele foi feito pela Igreja Católica, pela Igreja Católica Romana, né? Então, nós como cristãos, nós não temos certeza de qual foi o posicionamento dos discípulos na última ceia. Nós não temos certeza de qual foi o posicionamento deles dentro daquela casa, sentados naquela mesa, e Jesus celebrando a ceia. Nós sabemos muito bem que Deus não gosta de trabalhar com imagem. Se nós recorrermos lá para Deuteronômio, capítulo 4, versículo 12, a Bíblia vai falar que quando Deus apareceu em forma de fogo, como um fogo consumidor. E a Bíblia diz que o povo de Israel não viu nada. Deus falou no meio do trovão. Eles não viram nada. Eles só ouviram a voz de Deus. Porque Deus sabe que nós gostamos de trabalhar com imagem. No primeiro mandamento de Deus, Deus já fala que nós não teremos ter imagem nem em cima dos céus, nem embaixo da terra. Deus não trabalha com imagem. Deus não precisa de representação material. Deus não precisa de representação material. Então, o que estava representado lá era uma representação material do quadro da ceia, né? Com o posicionamento dos discípulos na última ceia, sentado em uma mesa, né? É isso que estava lá. Eu não sei por quê. Eu não sei por que os meus colegas de ministério, né? Parece que não conhecem a Bíblia. Meus irmãos, eu não quero tecer comentário aqui, não quero citar o nome de ninguém, mas nós temos que conhecer a Bíblia, nós temos que conhecer a hora que nós estamos. Meus queridos irmãos, nós temos que conhecer a pauta de Deus. Eu já falei reiteradas vezes aqui que a pauta de Deus é o arrebatamento da igreja. Depois é a grande tribulação. Depois vem o milênio. E depois vem a eternidade. E nós sabemos que a pauta do diabo é a grande tribulação, aqueles 3 espíritos lá, semelhante a rãs, né? O diabo, o anticristo, né? E o falso profeta. Eles estão trabalhando. Eles estão trabalhando. Agora, o que nós temos que saber que essa questão, deixa eu ver aqui. Essa questão eles estão tentando varrer Jesus do mapa. Agora, esse movimento de tentar tirar Jesus do mapa para estabelecer o surgimento da besta, né, do anticristo, ele não começou. Ele não começou, meus queridos irmãos. Os pastores estão equivocados. Vocês que estão preocupados, porque afetou os cristãos, afetou os pastores, eles desafiaram a religião. Não, eu não me sinto afetado, não. Queridos irmãos, isso não começou agora, não. Vocês estão atrasados. Esse movimento, ele começou com o movimento da nova era, nova age, né? Nova era em inglês. Ele começou com o movimento da nova era, um movimento de ocultismo e metafísica. Nas décadas de 1970 a 1980, esse movimento foi terrível. Eles marcaram, simbolizaram roupa, relógio, artigos de uso pessoal,
Quem se lembra disso? Quem se lembra? É por isso que eu estou lutando para alcançar 1.000 inscritos, para mim fazer uma live interativa, onde as pessoas podem me perguntar e eu posso responder. Eu não tenho 1.000 inscritos no YouTube ainda, por isso que eu não posso fazer. Então, eles trouxeram naquela época, eles apresentaram um personagem chamado Avatar, né? Ao mundo, que era a materialização de uma força espiritual naquela época, esse Avatar. Esse Avatar se chamava Maitreya, que quer dizer mestre. Uma das protagonistas do movimento da Nova Era de 1970 a 1980 foi Helena Blavatsky, que trouxe vários símbolos, inclusive várias crianças aqui na minha cidade. Eu encontrei, caminhando pela cidade, várias crianças. Eu não sei se os irmãos recordam, aqueles que são mais idosos, recordam. Estava escrito assim, Fido Dibo, assim, tudo em linha reta, Fido Dibo, que significa filho do diabo. Isso já na década de 1980, aquele símbolo do pé de galinha, né? E vários símbolos menosprezando, fazendo escárnio de Jesus, né? Mas, meus irmãos, Deus não se sente ofendido com isso. Nós sabemos que a profecia ela tem que se cumprir, né? Ela tem que se cumprir. Isso é cumprimento das profecias. O mundo está revelando uma nova transição, uma nova ordem mundial. Lá atrás era a nova era, agora a nova era é a nova ordem mundial, agendada para 2030. Essas Olimpíadas, ela começou a apresentar o anticristo ao mundo. O anticristo está dizendo, olha, cheguei. Mas parece que, quando eu falo que parece que os meus colegas de ministérios, que deveria posicionar a igreja para o arrebatamento da igreja, ensinando a igreja escatologicamente, ensinando escatologia na igreja, eles não gostam de escatologia. Eles não gostam porque escatologia dá trabalho. Você tem que levantar de madrugada, você tem que orar, você tem que se esforçar. A escatologia ela é um chamado dentro do chamado. Então, por não conhecer a Bíblia, as pessoas ficam admiradas com o que está acontecendo. Eu não estou admirado. Com toda sinceridade, eu não estou admirado. Tudo que está acontecendo aí para mim está dentro da normalidade do cumprimento da palavra de Deus. Agora vai vir coisas piores. Vai surgir coisa pior. E, meus irmãos, nós não vimos nada ainda. Nós não vimos nada ainda. Isso é só o início. É só o começo. A gente não viu nada ainda. Agora, desculpe a expressão da palavra, é que eles estão pondo o rabinho de fora. Né? Mas olha o que a Bíblia diz. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a Bíblia fala que a vinda de Jesus ela seria precedida. Pelo que ela seria precedida? Pela manifestação do anticristo. Então, aqui o tema aqui já diz que a vinda de Jesus será precedida pela manifestação do anticristo. Olha aqui a manifestação aqui. Olha a manifestação do anticristo. A manifestação do anticristo. A Bíblia fala, meus irmãos. A Bíblia fala que o mistério do pecado ele já existe, ele está no nosso meio. O mistério do pecado é o homem da iniquidade.
que é o anticristo. Então a Bíblia fala que a vinda, na realidade isso aqui é a segunda vinda de Jesus, né? Que a primeira ele já veio, nós conhecemos toda a história. Então a segunda vinda de Jesus, ela será precedida pela manifestação do anticristo. E o anticristo está se manifestando. Ele está se manifestando através de pessoas que são influenciadas por Satanás para mostrar, através de símbolos, em grandes eventos mundiais, que o anticristo está chegando. Lá tinha o cavalo branco, tinha o deus Baco, né? O deus da orgia, da bebedice, do bacanal, do adultério, né? Da homossexualidade. Eles estavam todos bem representados ali. Agora, nós sabemos que esse grupo de pessoas que estavam ali, fazendo toda aquela cenação, trazendo toda essa cena, eles não fazem parte das pessoas que vão se salvar. Eles não fazem parte da igreja, do projeto de salvação de Deus. Deus fala que ele conhece os deles. Olha, então o apóstolo Paulo ele fala aqui. A igreja de... Eu já falei isso em outras lives. E eu não quero mais fugir do tema, né? Eu não quero mais fugir do tema nem do lema, né? Eu não quero fugir mais porque nas minhas primeiras lives eu não tinha muita experiência, então eu fazia um rodeio muito grande, porque eu queria que os irmãos entendessem aquilo que estava na minha cabeça primeiro, aquilo lá de trás. Agora não, estou indo direto ao ponto, direto ao assunto, né? O nosso assunto hoje aqui é a abertura das Olimpíadas, né? A abertura das Olimpíadas. Mas tudo isso daí nos traz o quê? Uma revelação de que Jesus está voltando. E o que interessa para nós é a volta de Jesus. Então diz aqui, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Olha, nós temos que rogar, né? Nós temos que pedir, nós temos que orar pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Porque aí nós estaremos todos reunidos, todos juntos, né? E aí nós não vamos participar mais desse mundo tenebroso aqui, nem da grande tribulação, porque isso aqui é fichinha. Isso é arroz, canja de galinha do que está por vir. Diz aqui, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito ou quer por palavra, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. O apóstolo Paulo está falando que não será assim. Sem que antes venha a apostasia e a manifestação do homem do pecado e do filho da perdição. Meus queridos irmãos, nunca houve tanta apostasia como nos nossos dias. E isso depois da pandemia, aí é que a situação ficou grave mesmo. As igrejas estão ficando vazias. Várias igrejas aqui na minha cidade já fechou. Porque não tem condição de arcar com as despesas de uma igreja. Por isso que existe dízimo, existe dízimo, existe oferta, que é para bancar as despesas da igreja. Ou comprar um terreno, ou construir, ou então pagar um aluguel. E os aluguéis estão caros. Então, as igrejas fecharam por quê? Porque o povo sumiu, o dízimo sumiu, as ofertas sumiram, né? O povo não acredita em nada mais. E isso é um projeto do diabo. Fazer com que as pessoas não acreditem nem em Deus e nem no diabo. Então, a Bíblia está dizendo aqui como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira vos engane, porque não será assim sem que se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Olha aqui, ó. Essa abertura foi uma manifestação. Foi uma manifestação. Manifestação de quem? Do homem do pecado. Eles não... Veja bem, meus irmãos.
eles não têm mais nenhum tipo de vontade de esconder que o anticristo está chegando, que o Maitreya, pregado lá na década de 1970, 1980, eles não têm mais nenhuma intenção de esconder. Eles estão tornando público. Eles estão trazendo para o mundo aquilo que vai acontecer. Então, a Bíblia diz aqui, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Olha, nós estamos vendo que eles estão traçando uma conspiração contra Deus, uma rebeldia contra Deus. Isso é um grupo rebelde, isso é um grupo usado por Satanás. E diz aqui, o qual se opõe e se levanta tudo o que se chama Deus, ou que se adora, de sorte que sentará como Deus no seu templo de Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, meus irmãos, a intenção agora é acabar com a cultura judaica. A cultura judaica, nós vamos ler aqui um pouquinho da cultura judaica. Está em Romanos, capítulo 9, versículo 4. Aqui está a cultura judaica. Que são os israelitas, dos quais é a adoração de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Isso aqui é a cultura judaica. Por que eles estão querendo tirar Jesus de cena? Porque eles não conseguem ter paz. Eles não conseguem ter paz, eles estão perturbados. Como eles não conseguem acreditar na Bíblia, eles não conseguem acreditar na palavra de Deus, aqui mesmo diz que pelo fato deles não dar crédito à verdade, Deus entregou eles à operação do erro. Deus entregou eles a um caminho de morte. Provérbios 14, 12. Que há caminho que para o homem parece certo, mas o fim deles é caminho de morte. Esse caminho para eles, que eles estão induzidos por Satanás, parece que é certo, mas o final desse caminho vai ser caminho de morte. Porque Jesus apresentou o verdadeiro caminho para se chegar a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora eles estão no caminho de morte traçado no Éden. Traçado no Éden. Então a Bíblia fala que eles iam se opor. Mas quando nós nos remetamos, vamos nos remeter lá para Gênesis, capítulo 3, versículo 14 e 15, a Bíblia fala que Deus ia colocar inimizade entre o descendente da mulher e o descendente da serpente. É essa inimizade que nós estamos vendo nos nossos dias. É a inimizade do filho da mulher, do descendente de Eva. Quem que é o descendente de Eva? O descendente de Eva é Cristo. Eles querem destruir a cultura judaica. Por quê? Porque Jesus é judeu. Jesus não era judeu. Jesus não era judeu. Jesus é judeu porque Jesus está vivo lá no céu. Existe um judeu morando no céu, meus irmãos. Existe um judeu morando no céu. Jesus é judeu.
A Bíblia fala em João 4:24 que a salvação ela vem do judeu. É por isso que a cultura judaica ela tem que ser destruída por eles. É por isso que eles estão se opondo. Mas Deus falou. Isso está profetizado na Bíblia. Deus disse que ele iria colocar inimizade entre a semente da mulher e entre a semente da serpente. Aí está essa inimizade, esse ódio, essa oposição satânica contra Deus. Essa oposição satânica, ela não é contra mim, não é contra você. Ela é contra Deus. Nós somos atingidos porque nós somos filhos de Deus. Porque tudo que acontece com o nosso Pai, acontece também. O Pai toma as dores dos filhos e os filhos tomam as dores do Pai. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que estar com Deus agora. Com o seu projeto de salvação. Eu sempre falo, na Bíblia existe só 3 projetos: criação, queda e redenção. O processo de criação já aconteceu, o processo de queda também já aconteceu, está em curso. Mas agora nós estamos no processo de redenção. Deus vai nos redimir, Deus vai nos tirar daqui. E antes da grande tribulação. Apocalipse 3:10. Assim como guardasse a palavra da minha paciência, eu te guardarei da grande tribulação que há de vir sobre o mundo e sobre aqueles que nele habitam. Mas eu louvo a Deus, porque Deus está dizendo que Ele vai nos salvar, nós não estaremos mais habitando aqui não. Nós estaremos habitando no céu. João 14, Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vou teria dito. Mas eu vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar, eu voltarei para buscar vocês. E vou levar vocês para que vocês estejam onde eu estiver. Então, esses filhos do diabo, que eles ficam com as encenações deles aí, não me atingem, eu vou estar lá no céu. Deus promete que Ele vai nos guardar. Então, a Bíblia fala que Satanás teria ódio, né? O filho dele teria ódio. Ele seria contra tudo que se chama Deus, né? E nós temos o DNA de Deus no nosso sangue. Eles não são filhos, então eles são contra. Eles são contra nós cultuarmos a Deus. Eles são contra a adoração. Porque o diabo, a Bíblia fala aqui, que depois que a igreja for arrebatada, ele vai sentar no templo de Deus, lá em Jerusalém, no terceiro templo que vai ser construído. Ele vai se assentar lá e ele quer adoração. Irmãos, preste bem atenção. O diabo tem uma obsessão: ser adorado. Ele tem uma obsessão: ser adorado. Ele quer o lugar de Deus. Ele diz lá em Isaías 14, a partir do versículo 12, que ele subiria mais alto do que as nuvens, do que as estrelas. E lá ele ia estabelecer o seu trono. E que ele seria semelhante ao Altíssimo. Então ele tem essa obsessão com ele quer ser adorado. Ele está sendo adorado, ele está sendo venerado na abertura desses grandes eventos. Meus irmãos, grandes empresas automobilísticas e outras empresas, eles estão trazendo símbolos também
ideias de uma mudança repentina que nós vamos ter. Agora, o que nós temos que saber é que Jesus disse que se aqueles dias não fossem abreviados, até os próprios escolhidos estariam ameaçados, nenhuma carne se salvaria. Irmãos, o impacto vai ser tão grande daqui para frente, que muitos cristãos, por não estar preparados por seus pastores, vão sucumbir, vão negar a fé. A Bíblia fala que se um cego guiar o outro, ambos cairão no buraco. Tem pastor que ele não prepara a igreja para um arrebatamento, ele não tem conhecimento bíblico, ele não tem preparo. Ele não sabe nem o que significa a escatologia. A Bíblia fala lá em 1 Pedro que toda a profecia elas são inspiradas por Deus. E elas não são de particular interpretação. Eu não posso interpretar as profecias da minha maneira. Eu não posso colocar palavra na boca de Deus. Eu não posso falar aquilo que Deus não falou. Dizem que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Mas eu não concordo. A Bíblia não é a mãe de todas as heresias, não. A mãe e o pai de todas as heresias é Satanás, que se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. É o que a Bíblia diz. E aí, a Bíblia diz aqui, não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Olha, Jesus preparou os discípulos. Jesus foi escatológico. Olha Mateus 24. Quando eles mostraram o templo, a sua beleza, o seu ornamento, o que Jesus disse? Olha, não fica admirado com isso não, porque aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não vai ser derrubada. Jesus estava falando escatologicamente, mas eles não prestaram atenção. No ano 70, o general Tito, com o seu exército, invadiu Jerusalém, destruiu o templo. Eles foram mortos. Fugiram para os 4 cantos da terra. A terra deles ficou desolada, como diz a Bíblia. Então Jesus foi escatológico, ele mostrou para o seu povo, para o povo judeu, o que ia acontecer. Que um povo de um príncipe que havia de vir destruiria a cidade e destruiria o santuário. Isso está lá no livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 24. O príncipe de um povo que há de vir. O povo de um príncipe que há de vir. Eu falei o contrário. O povo de um príncipe que há de vir iria invadir a cidade, iria destruir a cidade. Isso aconteceu no ano 70. Foi o exército do general Tito. E muita gente hoje fica pensando que o anticristo vai ser um europeu, que ele vai emergir da Europa, porque a Bíblia fala lá que o povo de um príncipe que haveria de vir. Mas acontece o seguinte, quem destruiu o templo e quem destruiu a cidade foi uma guarda terceirizada de árabes. Não foi os europeus, né? E agora que vai assanhar esse movimento do europeu, né? Porque quem estava por trás da abertura dessas Olimpíadas? Quem estava? Quem estava lá? Me fala. Nada mais, nada menos do que Macron. Ele que estava. Mas olha, meus irmãos, olha, deixa eu terminar aqui, que depois eu tenho outras coisas para falar ainda, mas o tempo hoje. Mas eu estou com 37 minutos de live. Diz aqui:
E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo próprio seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então, a Bíblia fala que nós temos que saber o tempo. Nós temos que saber o tempo, porque até o apóstolo Paulo fala que essas coisas não podem pegar a igreja como um laço. Nós temos que estarmos apercebidos, nós temos que estar com os dois olhos como um farol na escatologia e conhecermos o tempo. O que está detendo? O que estava detendo o anticristo até agora? O surgimento dele. A manifestação nós já temos, né? A manifestação nós já temos através da nova era, através de uma série de eventos e de acontecimentos e de toda a movimentação mundial, né? Já prevista aí uma nova moeda e um novo governo, né? E tudo isso está sendo trabalhado diante dos nossos olhos. Irmãos, cego não é aquele que não vê, mas aquele que não quer ver. Tem muita gente que não quer ver o que está acontecendo. Aí a Bíblia fala que tem um que está detendo. Nós sabemos que quem está detendo o anticristo não é uma pessoa. Porque uma pessoa não pode deter o diabo. Não pode deter. Olha a oração do anjo lá em Judas. Ele não repreendeu o diabo, mesmo ele sendo um anjo enviado por Deus. Ele disse: o Senhor te repreende, Satanás. Eu vejo o crente aí batendo o repepé aí. Ai, diabo, não sei o quê, porque eu piso na cabeça do diabo. Pisa nada. Não pisa. É por isso que tem muitos pastores que estão sendo destruídos. Quem tem que repreender Satanás é o Senhor. É Deus. E aqui diz que quem está detendo ele é o Espírito Santo de Deus. Aquele que o detém vai ser elevado. Vai ser tirado daqui. E ele vai ser tirado quando daqui? Ele vai ser tirado com a igreja. Ele vai ser tirado no arrebatamento da igreja. É no arrebatamento da igreja que ele vai ser tirado daqui. Né? E aí diz assim, porque o mistério da injustiça, que é o mistério do pecado, ele já opera, né? Desde a criação do mundo. Desde a operação do pecado, aonde que começou a operação do pecado? A operação do pecado começou no Éden. Quando Lúcifer enganou Eva, né, ele venceu Eva, ele conseguiu implantar o pecado no coração de Eva. E ele chegou dizendo assim: olha, não foi, Deus proibiu você de comer de todas as árvores do jardim. Eva falou: não, Deus não proibiu nós de comermos todo o fruto de todas as árvores. Deus proibiu só uma árvore que está proibida, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Satanás: não. Aí Eva falou: não, mas nós não podemos comer, porque Deus disse que no dia que nós comêssemos, nós iríamos morrer. Aí o que a serpente diz? A serpente estava corporificada pelo Satanás. Ali foi uma sessão mediúnica. Foi a primeira sessão mediúnica no mundo. Ela diz: não, certamente não morrerás. É porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser como Deus. Você vai ser semelhante a Deus. Aí Eva falou: ah, é? Eu vou ser semelhante a Deus? Então Deus estava escondendo isso de mim? O diabo disse: sim, você vai ser igual a ele. Certamente você não vai morrer. Mas o que aconteceu ali? Satanás, ele tirou aquilo que estava dentro dele
e transportou para o coração de Adão e Eva. Porque quem quer ser semelhante a Deus, quem sempre quis ser semelhante a Deus, é Satanás. E foi por isso que ele foi expulso do céu. Quando ele disse que ele subiria mais alto do que as nuvens, né? E ele seria semelhante a Deus. Quer ser adorado como Deus. E o homem, ele tem um forte desejo no seu coração. É de adorar e ser adorado. Isso é um instinto natural do ser humano. Isso é um instinto natural. Nós gostamos, nós temos o instinto de adorar a Deus. Satanás sabe disso, é por isso que ele se opõe contra tudo que se adora, porque ele sabe que nós adoramos o Senhor. E Jesus disse, quando foi tentado por Satanás, lá em Lucas capítulo 4, Satanás ofereceu todos os reinos desse mundo. Olha os reinos desse mundo aí. Nas Olimpíadas, nas aberturas da Copa do Mundo, Satanás mostrou tudo isso para Jesus. Falou, não precisa você morrer na cruz, não. Basta você me adorar, eu te dou tudo isso. Porque me foi dado, eu dou para quem eu quiser. O que Jesus disse? Afasta-te, Satanás, porque só ao Senhor Deus adorarás e renderás culto. Então ele quer ser adorado, ele transportou o desejo de adoração para o coração de Eva, né? Então a Bíblia fala aqui que o mistério da iniquidade, né, ele já opera. Então ele começou a operar lá, através de Adão e Eva. Ele começou a operar lá no Jardim do Éden. E essa operação é a queda que eu falei. Criação, queda e redenção. Essa operação satânica, ela está em curso, está aí, ó. Você viu a operação do diabo aí na abertura das Olimpíadas? Ele está pondo a unha de fora. Ele está se manifestando. E a Bíblia diz que nós não precisamos ficar admirados, não. Precisamos ficar admirados, não. Porque na operação mesmo, no clímax, no auge da operação de Satanás, a Bíblia fala que ele vai descer até fogo do céu. Ele vai aparecer como anjo de luz. Não vai pensar que o diabo vem de chifre, olhinho vermelho, né? Não vai pensar nisso, não. Satanás é uma das mais belas criaturas de Deus. A palavra Lúcifer quer dizer brilhante, luz, portador de luz. Agora, ele não tinha luz em si mesmo. Então, esse é o mistério do pecado, que está em curso. Eles estão operando, eles estão trabalhando. Satanás está trabalhando, mas Deus também está trabalhando na nossa redenção. Jesus disse assim, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu trabalho também. Deus está trabalhando, meus queridos irmãos. Jesus está trabalhando. E muito em breve, Jesus vem nos buscar. Então, diz aqui, que um resiste, mas ele será retirado, será tirado. Aí diz aqui, então, será revelado o iníquo. O iníquo aqui quer dizer iniquidade, né? E a Bíblia diz que o pecado de iniquidade, de rebeldia, é pior do que o pecado de feitiçaria. Deus falou isso quando Saul pecou. Inclusive foi procurar uma feiticeira para resolver o seu problema. Então a Bíblia fala que eles estão operando, será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda.
E aí o apóstolo Paulo fala, e esse, cuja vinda é segundo o poder de Satanás, com todo o poder de sinais, prodígios e mentira, e com todo o engano da injustiça, para que os que perecem, por isso que eu estou falando, eles estão enganando a si mesmos, eles estão enganando a quem perece, eles estão perecendo, não nós, porque não receberam o amor da verdade para a salvação, para se salvarem. Eles não fazem parte do projeto de salvação de Deus. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer e deleite na iniquidade. Mas eu quero aqui sobre a abertura dessa Olimpíadas. A Bíblia fala do iníquo, né? Que o iníquo será revelado, o homem do pecado, o filho da perdição. Iniquidade quer dizer anomalia, né? A ausência de lei. É a quebra. A ausência de lei ou das regras. É a quebra de paradigmas. Eles estão quebrando paradigmas. O que é paradigma? Normas, padrões, limites, costumes, regras, né? Isso são paradigmas que estão sendo quebrados, modelos, né? Então, isso agora é a implantação do politicamente correto, né? Mas o que interessa para os cristãos não é o politicamente correto. O que interessa para nós é o biblicamente correto. Nós temos que estarmos praticando a Bíblia, a palavra de Deus. Essa é a nossa política. A política do estudo da palavra de Deus. Então, eu anotei alguma coisa aqui ontem à noite, eu estava de madrugada. Então, irmãos, o que eu quero dizer aqui, qual foi a encenação na abertura das Olimpíadas? O que eles encenaram lá? Eles encenaram o quê? A última Santa Ceia. O que significa a última Santa Ceia? Tem muita gente que não sabe o que significa a última Santa Ceia. Irmãos, nós temos que conhecermos a transição das alianças. Se você não conhecer a transição das alianças, você não sabe o significado da Santa Ceia. E nunca vai saber. Qual foi a primeira aliança, pastor? A primeira aliança de Deus com o homem, depois da queda. Eu disse criação, queda e redenção. Depois da queda, no processo de redenção. Qual foi a primeira aliança? A aliança adâmica. Deus fez uma aliança com Adão, que da semente da mulher nasceria o Redentor. E aí Gálatas 4:4 vai dizer assim: e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para resgatar aqueles que estavam sendo escravos. Então, nós temos que entender o que significa a última Santa Ceia. Foi uma transição da Páscoa judaica para uma nova aliança. Então, quando o povo de Israel saiu do Egito, lá no capítulo 12 do livro de Êxodo, eles celebraram a primeira Páscoa, né? A palavra Páscoa quer dizer passagem. Saída do Egito e uma passagem pelo Mar Vermelho para eles atingirem a terra de Canaã, que Deus prometeu com juramento aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então vamos falar da transição das alianças. A primeira aliança, aliança adâmica. A segunda aliança, aliança noética.
que depois do dilúvio Deus prometeu a Noé que ele não destruiria mais o mundo com água. Depois nós temos o quê? Aliança abraâmica. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. E depois nós temos o quê? Aliança davídica. Aliança de Deus com Davi, do trono eterno de Deus, que seria quem assentaria nele seria o filho de Davi segundo a carne, que é Cristo Jesus, que vai reinar no milênio. E depois nós temos a aliança mosaica, né? Que é o pacto da lei. E por último, a última aliança está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Jesus disse: esta é a nova aliança estabelecida entre mim e vocês. Então, a nova aliança, ela foi uma transição de todas as outras alianças para se estabelecer uma nova aliança. Então, foi a transição das alianças. Mas, irmãos, o diabo é sagaz. O diabo é sagaz. Essa encenação da ceia, da última ceia, ele está passando para o mundo que ele também está fazendo uma transição. Ele está fazendo uma transição. Ele está fazendo uma transição política, econômica e religiosa. Um governo único, uma única religião, o ecumenismo, e uma economia única, que é a moeda única que está aí. Já é o Pix, já é o Drex que está vindo aí, é uma nova moeda que todos nós ficaremos sujeitos a ela, né? E aí ela vai sendo adequada ao sistema, dia a dia, até que ela vai se convergir numa moeda única, aonde a Bíblia diz que nós não poderemos nem comprar e nem vender, senão aquele que tiver a marca da besta. Então o diabo está mostrando que ele também está fazendo uma transição no mundo. Por isso que ele se baseou na ceia do Senhor. Por isso que ele se baseou. Qual é o objetivo de Satanás na abertura das Olimpíadas? Mostrar que eles estão fazendo uma transição para uma nova ordem mundial. Olha, eles estão fazendo uma transição para uma nova ordem mundial, agendada para 2030. Meus queridos irmãos, hoje os acontecimentos respaldam a palavra de Deus. Deus fala que quem é semelhante a ele, Isaías 46, 10, né? Quem é semelhante a ele? Que ele anuncia as coisas antes que aconteça, para que quando acontecer, nós venhamos crer nele, que ele é Deus. Que ele é Deus. Deus anunciou lá no passado, Deus mostrou tudo no passado, está profetizado. Que a segunda volta de Jesus seria precedida pela manifestação do anticristo. Está aí. Está aí a manifestação do anticristo. Está aí. Né? Mateus 6:24. Peraí, vamos ver aqui Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então,
É isso que está acontecendo. Ninguém pode servir a dois deuses, né? O diabo agora, ele tá requerendo adoração para ele, o pensamento dele, a ideia dele, né? O objetivo dele de ser como Deus, ele está com pressa que esse sistema seja implantado no mundo. Mas olha aqui, irmãos, isso não é novidade, o que está acontecendo não é novidade. Eu vou terminar aqui, eu já estou com quase 1 hora de live, depois nós voltaremos a falar mais sobre esse assunto. Diz aqui, Salmo número 2. Aqui diz que a rebelião dos gentios contra Deus e contra o seu Filho. Mas aqui mostra a vitória triunfal de Jesus, né? A Bíblia fala que Jesus virá sobre as nuvens com poder e grande glória, e as nações se lamentarão, vendo o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então diz a Bíblia aqui, por que se amotina as nações e os povos? Imagina coisas vãs. Vocês viram? Eles estavam todos amotinados na abertura das Olimpíadas, estavam todos juntos. Eles estavam todos unidos. Meus irmãos, e essa unidade é que nós não temos. A igreja do Senhor, infelizmente, não tem unidade doutrinária. A nossa doutrina é uma coxa de retalho, não é segundo a Bíblia, não é segundo a palavra de Deus. É calvinista, arminiano. E esses pregadores da vida que existem aí agora, esses falsos profetas, nós não temos unidade doutrinária, nós precisamos ter unidade doutrinária. Lembre-se, meus irmãos, que a unidade proposta por Satanás na construção da Torre de Babel foi uma coisa que impressionou Deus, porque eles estavam unidos num propósito de destruir Deus, de tirar Deus de cena. Esse sempre foi o propósito de Satanás, tirar Deus de cena, para ele aparecer. E veja bem que a construção da Torre de Babel não foi algo insignificante. A Bíblia fala que Deus desceu do seu lugar e Deus veio ver o que os homens estavam fazendo. E aí Deus falou, olha, bom, uma coisa de bom tem nesse projeto aí, é que eles estão unidos. E dentro dessa unidade, não vai ter coisa impossível que eles não vão conseguir fazer. E o que Deus fez? Deus destruiu o projeto físico da construção da Torre de Babel. Mas o projeto espiritual, satânico, de Babel, ficou. Olha, hoje a globalização que está englobado toda essa abertura de Olimpíada, de Copa do Mundo e todos os eventos, a globalização que está unindo as nações, que está convergindo as nações para uma unidade política, monetária e religiosa. O que está acontecendo nos nossos dias, meus queridos irmãos? Ora, Deus me coloca tanta coisa na cabeça. É a reedição da Torre de Babel. A globalização é a reedição da Torre de Babel. É o projeto falso de unidade de Satanás. Satanás não tem unidade com ninguém. João 10:10 diz que ele não veio senão para roubar, matar ou destruir. Todos esses que estão com ele agora, que estão amotinados com ele, todos que estão amotinados com ele, que fizeram essa zombaria, que fizeram esse escárnio da última ceia,
eles vão ser destruídos pelo próprio Satanás. Satanás é como uma serpente. Eles vão experimentar do próprio veneno. Então a Bíblia diz aqui, por que se amotina a gente? Por que se une os povos? Pensando coisas vãs, dando crédito àquilo que não presta. Aí diz aqui, os reis da terra se levantam. Ó, todos eles estão unidos na globalização. Lá estava o Macron. O Macron é o rei da França. A França, ela faz parte da profecia de Ezequiel 38, das nações que vão atacar Israel para destruir por completo, para varrer a cultura judaica do mapa. Eles vão estar juntos. Né? Os persas, os Torgama, que é a Turquia, a França e outros países, eles vão estar todos juntos. Então, a Bíblia diz assim, os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Quer dizer, vamos tirar o governo de Deus. Vamos arrebentar essa corda da lei. Vamos sacudir tudo isso daí. Vamos para um outro projeto. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Olha, irmãos, é por isso que eu falei no início que essa encenação aí, ela não me afeta como cristão. Ela não afeta Deus como Deus. Ela não afeta o ungido. Não, afeta eles mesmos. Afeta eles mesmos. Isso foi uma vergonha. A maior parte do mundo, de pessoas de bom senso, repudiaram essa abertura das Olimpíadas. A maior parte do mundo repudiou. Mesmo aqueles que não são evangélicos, mas que sabem discernir entre o certo e o errado, entre o santo e o profano, eles não concordaram. Eles não concordaram com a mistura do santo e do profano na abertura das Olimpíadas. Várias empresas tiraram seu patrocínio. Falou, estou fora. Eles fizeram isso daí na surdina. Eles não apresentaram a pauta da reunião. E várias empresas que estavam patrocinando a reunião, eles saíram fora, eles se retiraram, se absteram. Falaram, nós não vamos patrocinar uma coisa horrível dessa. Nós não vamos patrocinar. E se absteram. Então, diz aqui, aquele que habita nos céus, né, Deus no caso aqui, se rirá, o Senhor zombará dele. Deus vai zombar dele. Fala aí, ó, tá aí, ó. Esses perdidos, eles são dominados pelo homem da perdição. Eles estão perdidos, infelizmente. Meus queridos irmãos, eles vão ser fruto das minhas orações a partir de agora. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século, 2 Coríntios 4:4, cegou o entendimento dos homens para que eles não vejam a verdade, eles não enxerguem a verdade. Eles estão cegos. E se um cego guiar o outro, cairá ambos no buraco. Eles estão caindo no buraco. Eu vou orar por eles. Eu não quero criticar eles aqui, não. Eu quero começar a orar por essas pessoas, para que eles não sejam cegados, para que eles possam enxergar a verdade, para que eles possam se arrepender, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia.
para que eles possam se arrepender, para que eles possam confessar os seus pecados e eles também alcancem a misericórdia de Deus. Deus não está preocupado com isso, meus queridos irmãos. Deus está rindo. O pior que Satanás tinha que fazer, ele já fez. Que foi matar Jesus na cruz do Calvário. Na cruz, foi matar Jesus na cruz. Né? O pior ele já fez. Mas Jesus ressuscitou. E o apóstolo Paulo fala que se Jesus não ressuscitou, nós então somos os homens mais infelizes desse mundo, porque nós vamos deixar de gozar todas as os benefícios que o mundo oferece para seguir Jesus. Mas nós não. A Bíblia diz que Jesus disse que na casa do Pai dele tem muitas moradas. Ele vai preparar lugar, ele vai nos buscar para que nós possamos estar sempre com o Senhor. Então Deus, desculpa a expressão da palavra, mas Deus está se lixando para esse povo. Mas Deus fala lá no capítulo 18 do livro de Ezequiel, que ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que o ímpio se arrependa dos seus pecados. E Deus manda com que nós pregamos a palavra de Deus para eles, porque senão nós vamos ser culpados da alma deles, que vai para o inferno. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus fala nisso. Mas, pelo contrário, na morte de um santo Deus tem, que a Bíblia diz que é preciosa à vista de Deus a morte dos seus santos. Por quê? Porque quando nós morremos, nós estamos salvos, nós estamos com Deus. E quando uma pessoa dessa morre, ele morre sem Deus. E aí o caminho dele é o inferno. Né? Então, diz aqui, pede-me e eu te darei as nações por herança. Diz aqui. Eu pulei um pouquinho. Então lhes falarás a sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és o meu filho e hoje te gerei. Então Jesus é o Filho de Deus, ele foi gerado por Deus. No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os filhos da terra por possessão. Então Jesus vai ser vitorioso. A Bíblia fala que Deus vai dar as nações para ele como herança. Ele vai ser o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Tu me galharás com uma vara de ferro, tu despedaçarás como a um vaso no oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegria, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire, e pereçais no caminho quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Meus irmãos, eu já estou encerrando. Nós temos que confiar em Deus. Essas coisas não podem nos afetar, não pode tirar a nossa paz. Existia duas coisas que perturbavam a igreja de Tessalonicense. Duas coisas que perturbavam eles. E está lá, está escrito, perturbava eles espiritualmente, perturbava eles quando eles liam a palavra, porque eles não entendiam. Né? Então, eles estavam perturbados com o arrebatamento da igreja, que o apóstolo Paulo teve que chegar e falar assim, ó, meus irmãos, isso não vai acontecer assim, sem que antes se manifeste o filho do pecado e o homem da perdição. Não tinha como o apóstolo Paulo chegar e falar para eles, ó, Jesus vai voltar daqui 2000 anos. Então, o apóstolo Paulo falou entre linhas. A primeira coisa que perturbava eles era a ressurreição. E a segunda coisa era a volta. A primeira coisa era a segunda volta do Senhor. E a segunda coisa era a ressurreição. Eles estavam perturbados, estavam intranquilos. Né? E o apóstolo Paulo fala aqui, olha,
não será assim, sem que antes se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Olha aí, ele está se manifestando agora. Então agora nós podemos ter certeza que Jesus está voltando para nos buscar, né? A outra questão que perturbava a igreja de Tessalonicense era em relação aos mortos, aqueles que dormem, e sobre a ressurreição. E diz aqui o apóstolo Paulo, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Eles estavam tristes porque não tinham esperança. O apóstolo Paulo falou, eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu não quero que vocês não tenham conhecimento a respeito da morte e da ressurreição. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem em Jesus, Deus tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, meus irmãos, nós não precisamos ficar preocupados com a manifestação do anticristo, com aqueles que dormem, com o arrebatamento da igreja, porque a Bíblia fala que a trombeta de Deus ela vai soar e nós seremos arrebatados. E aí a Bíblia fala que nós encontraremos com o Senhor nas nuvens. Que Deus possa te abençoar. Você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Entra lá no meu canal, no YouTube. Se inscreva no canal. Eu estou iniciando, né, no canal. Eu tenho um vídeo lá sobre o atentado de Donald Trump. Já está com quase 900 visualizações. Então eu te peço, entra lá. Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, me ajude. Isso é muito importante para o canal. Se você compartilhar, porque mais pessoas vai receber a mensagem. Se você der o like, o YouTube vai entender que o canal é de relevância e vai passar para mais pessoas. Eu conto com a sua ajuda. Em nome de Jesus. Eu tenho orado por você. Eu tenho orado por todas as pessoas que têm acessado o canal, que estão inscritos no canal. Você que está inscrito no canal, você é fruto das minhas orações. Todas as madrugadas, Deus é testemunha. Essa madrugada eu orei por você. Me ajude. Se inscreva no canal. Eu preciso fazer lives interativas, onde você vai poder me perguntar e eu vou poder te responder. É por isso que eu preciso atingir 1000 inscritos. Acho que estou aí em torno de 600 e qualquer coisa, né? Eu preciso atingir. E aí eu mudei o nome do canal e isso me prejudicou também. Porque tem uma punição, eu não sabia, né? O meu canal se chamava Bíblia Fala, agora ele chama Igreja de Deus. Porque tem tudo a ver com aquilo que eu prego, a Igreja de Deus, né? E a Igreja de Deus só existe uma, a Igreja Universal de Deus. Queridos, queridas, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.